Capítulo 14 da liquidação de sentença. Artigo 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Inciso 1. Por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Inciso 2. Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Parágrafo 1º. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. Parágrafo 2º. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover desde logo o cumprimento da sentença. Parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira. Parágrafo 4º. Na liquidação, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Artigo 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo que fixar, e caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Artigo 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado para, querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando-se a seguir, no que couber, o disposto no livro 1 da parte especial desse Código. Artigo 512. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Título 2 do cumprimento da sentença. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste título, observando-se, no que couber, e conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2º da parte especial deste Código. Parágrafo 1º. O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. Parágrafo 2º. O devedor será intimado para cumprir a sentença. Inciso 1º. Pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, constituído nos autos. Inciso 2º. Por carta, com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública, ou quando não tiver procurador, constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4. Inciso 3º. Por meio eletrônico, quando, no caso do parágrafo 1º do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. Inciso 4. Por edital, quando citado na forma do artigo 256. Tiver sido revel na fase de conhecimento. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, incisos 2 e 3, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observando o disposto no parágrafo único do artigo 274.
Parágrafo 4º. Se o requerimento a que alude o parágrafo 1º for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274 e no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável, que não tiver participado da fase de conhecimento. Artigo 514. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo. Artigo 515. São títulos executivos judiciais cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título. Inciso 1. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Inciso 2º. A decisão homologatória de autocomposição judicial. Inciso 3º. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Inciso 4º. O formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. Inciso 5. O crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Inciso 6. A sentença penal condenatória transitada em julgado. Inciso 7. A sentença arbitral. Inciso 8. A sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 9. A decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur, a carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 6 a 9, o devedor será citado no juízo civil para o cumprimento da sentença ou para a liquidação no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Artigo 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante, inciso 1, os tribunais nas causas de sua competência originária. Inciso 2, a juízo, que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Inciso 3, o juízo civil competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acordo proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Artigo 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523. Parágrafo 1º. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. Parágrafo 2º. A certidão de teor da decisão
deverá ser fornecida no prazo de 3 dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. Parágrafo 3º. O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer às suas expensas e sob sua responsabilidade a anotação da propositura da ação, à margem do título protestado. Parágrafo 4º. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Artigo 518. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. Artigo 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber as decisões que considere tutela provisória.